Olá, muito bem-vindos ao Reflexões Espíritas deste sábado, 24 de setembro de 2022. E no programa de hoje, finalizando a série de questões sobre o desgosto da vida, suicídio, que trata das esperanças e consolações, capítulo 1 em O Livro dos Espíritos, visto estarmos na última semana da campanha de prevenção ao suicídio, elencamos mais duas importantes questões, as de números 956 e 957. Aproveitamos para pedir que se inscrevam em nosso canal, curtam nossos vídeos e compartilhe-os, também indique-os, para que nossa mensagem chegue a muito mais pessoas. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta e antes de analisarmos as duas últimas questões deste capítulo no programa de hoje, mais uma vez indicamos o download gratuito deste belo opúsculo que temos aqui ao lado, publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, no ano de 2017 e que contém 57 páginas e rico material de orientação e esclarecimento, dentro da ótica espírita, é claro, sobre essa importante temática que é o suicídio, intitulado como Em Defesa da Vida, Suicídio Não. Deixaremos o link nas descrições abaixo. Para o programa de hoje, como já enunciado, teceremos reflexões sobre as questões 956 e 957. Kardec, então, finalizando este capítulo, ele lança mais duas questões aos benfeitores. A 956, ele os questiona: alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-lhes. Ao que os benfeitores então respondem: muito diferente do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era o objetivo de suas afeições, dele se afastam por mais longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com a duvidarem de sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Então vejam a gravidade e a loucura que passa a ser essa decisão de cometer este ato nefasto, tirar a própria, simplesmente porque não admite a possibilidade de viver longe daquela pessoa a qual se tinha afeições. E uma pessoa que provavelmente pode ter saído da existência vítima por um acidente, vítima por doença. Ela não tirou a própria vida. Sofreu um acidente, foi vitimada por uma doença, como já dissemos. Porém, a outra, não sabendo conviver com esta situação, alegando não conseguir viver assim, como poderá viver sozinho agora, sem a pessoa amada por perto, ou então sem um filho,
ou um filho sem uma mãe, sem um pai, acaba por cometer um ato nefasto, tirando a própria vida, acreditando que com isso, na espiritualidade maior, se encontrará com este ser querido. E os benfeitores deixam bem claro que é um ledo engano. Em verdade, se afastarão muito mais. Até porque temos que entender essa questão que já havíamos comentado, de que todos nós temos um projeto reencarnatório. E nosso projeto reencarnatório, muitas vezes, para que ele se complete totalmente, será necessário mais de uma existência, 2 ou 3 ou 4 até, porque neste projeto há interações com outras pessoas, de repente essa própria pessoa a qual temos a afeição e que por não saber conviver com a ausência desta pessoa que foi vitimada, seja por doença, seja por um acidente, esse fluxo da existência será cortado abruptamente, incapacitando-nos de dar sequência, porque talvez o projeto reencarnatório daquela outra pessoa estivesse já a possibilidade da saída dela da existência com mais brevidade do que nós. Então imagina que ao cometermos o suicídio, alegando como a causa não conseguir conviver com a solidão, com a ausência do outro, estaremos prejudicando a sequência dessa história, que poderia, seguramente, como eu disse, dentro do projeto reencarnatório, que muitas vezes se prolonga por mais de uma existência. São aprendizados que devem ocorrer entre 2 pessoas ou até um grupo de pessoas. E se de repente uma delas deliberadamente interrompe sua própria existência, ela inviabiliza a reunião na próxima existência, como talvez tivesse sido programado. E a consequência, como eles deixam claro aqui os benfeitores, é um sofrimento atroz. Somente aquele que se suicida realmente vai entender. Se quisermos ter uma boa ideia sobre essas situações, é interessante que busquemos obras espíritas de renome, obras muito conhecidas, como Os Suicidas, da Ivone Pereira, que é um livro excelente, é uma obra profunda, extensa, mas conta ali em detalhes todo o drama vivido por um personagem que, não admitindo, ali no caso não foi pela perda de outrem, mas por não admitir uma deficiência que se apresentara nele, a questão da surdez, e também de deficiência visual, mas principalmente a surdez, ele acaba por suicidar-se. E aí ele descreve ao longo desta obra, em detalhes, não só a história dele, mas de outros também que lhe pedem que conte a sua história, o seu drama, e que acabaram decidindo por esse ato nefasto de tirar a própria vida. Então é interessante que busquemos na literatura espírita obras chanceladas pela Federação Espírita Brasileira, como o caso desta obra que mencionei, Os Suicidas, da Dona Ivone Pereira, e que teremos uma compreensão do que significa este ato do suicídio. E claro, ali teremos situações, como eu disse, contadas também de outros personagens, inclusive que se suicidaram motivado por questões também relativas a sentimentos. Então vejam que
é muito profunda essa questão e muito ampla, e que vale a pena, como disse, buscarmos aprofundar o nosso entendimento sobre a questão. Bom, finalmente, aqui na última questão, a 957, Kardec interroga os benfeitores. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Veja que aqui nessa 957 os benfeitores entraram justamente no que acabaram de comentar, que vamos encontrar em obras espíritas chanceladas, obras de renome e de extrema profundidade, a descrição detalhada dessas consequências. Mas vamos ver aqui a resposta dos benfeitores a Kardec. Dirão eles: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar: o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Essa resposta que os benfeitores dão a essa questão, ela é bem extensa. São 4 parágrafos, relativamente grande. Eu li aqui o primeiro parágrafo e vou ler aqui o terceiro também, onde um pouco mais adiante os benfeitores continuarão em sua resposta a Kardec. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo do espírito, que assim, a seu malgrado, sente os efeitos da decomposição, dando-lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado esse que pode perdurar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral esse efeito, mas em nenhum caso o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia de um modo ou de outro a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos que foram muito desgraçados na Terra disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interditado. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. Então vejam que é bem alarmante já essa descrição desse parágrafo. Enquanto líamos aqui também ocorria-nos na mente a lembrança de uma descrição que o grande médium Divaldo Pereira Franco faz em uma obra que, na verdade, é de Sueli Causa Schubert, que conta a história de Divaldo, conta uma parte da vida do Divaldo Franco. E a Sueli descreve uma situação que Divaldo teria narrado para ela, em que ele conversa com um suicida
que alguns anos antes, cerca de 15 anos antes daquela conversa, este suicida havia jogado-se nos trilhos de um trem, porque estava apavorado, com dívidas, enfim, uma situação terrível, mas que atirou-se, tamanho desespero dele que atirou-se nos trilhos de um trem sendo, obviamente, trucidado. E Divaldo, àquela época, 15 anos antes ali, ele havia visto num jornal esta matéria, a divulgação deste suicídio. Ele então retirara aquela divulgação e guardara, porque Divaldo tem um hábito já de muitas décadas de determinada hora da noite colocar-se em prece pelos suicidas. E ele então frequentemente dirigia preces àquele suicida da matéria do jornal. Só que passaram-se ali 15 anos e Divaldo teve alguns problemas pessoais, de ordem pessoal, e estava muito desanimado, sabe, muito se questionando se aquele trabalho todo que ele estava desenvolvendo, as viagens, se realmente valia a pena, porque era tanta ingratidão que ele via ao longo do caminho. Então, naquele momento de tristeza dele, naquele solilóquio mental, ele ouve a voz de alguém atrás dele, dizendo que ele não podia desistir. Ao que então ele se vira e vê uma entidade espiritual ali, né, que seria aquele suicida. Depois, durante a conversa, ele revela ter sido aquele suicida e que graças a ele, Divaldo Franco, hoje ele está reabilitado e pode vir ali ter com ele, conversar com ele, dando-lhe maior ânimo. Mas é interessante que vamos ver ali na descrição na narrativa deste suicida ao Divaldo, ele conta todo instante de situações que ocorreram logo após atirar-se aos trilhos do trem. Ele comenta que durante anos ele ficou como num circuito fechado, revendo aquela cena. Então, já por cerca de 5 anos, ele se via atirando-se aos trilhos dos trens e sendo trucidado, sendo literalmente desmanchado ali, espicaçado nos trilhos dos trens. Sentia a dor, as entranhas sendo rasgadas pelas rodas do trem, e aquilo era como um filme repetindo-se na mente dele e ele revivendo aquele instante. Isso porque, como a própria resposta aqui dos benfeitores dizem, normalmente não é incomum isso, que o espírito que suicida ele fique ligado àquele corpo físico pelo tempo que ainda faltaria para que ele, dentro da programação normal, cumprisse toda a sua encarnação. Então, hipoteticamente, imaginemos que aquele suicida tivesse mais 10 ou 15 anos de vida, dentro da normalidade dele. Entretanto, ao se suicidar, ele acaba ficando imantado ao próprio corpo físico e permanece naquela condição até que todos os fluidos vitais sejam completamente extintos, a conexão completa com aquele corpo físico seja dissolvida. E também porque ele precisa ter uma espécie de lição, né? A divindade, ela nos dá essa possibilidade de rever aquela situação e de aprendermos com o que fizemos, com os nossos atos. Então, até que aquilo entre profundamente em nosso ser, aquela percepção do erro que cometemos, da gravidade do erro, essa situação vai perdurar e até que venhamos a oferir a condição do socorro. E no caso,
costumamos dizer até, né, da bênção da prece, como é importante fazermos prece também pelos outros e a prece pelos suicidas. Vamos ver, inclusive, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo final, lá a parte de preces aos suicidas, né, os benefícios da prece e a prece aos suicidas. Então percebam que nesta situação o espírito ele vai rever aquilo. No caso no caso deste em questão que conversou com o médium Divaldo Pereira Franco, segundo ali a narrativa da Sueli Caldas Schubert na obra que ela conta esse trecho da vida do Divaldo Franco e reconta a história que Divaldo teria contado a ela. Esse espírito comenta que após 5 anos naquele martírio, ele começa a ouvir uma espécie de zumbido, como se fosse um cochicho muito baixo. E aí aquilo começa a chamar a atenção dele, mas ao mesmo tempo começa a dar um certo alívio. E Divaldo permanece naquela situação todas as noites, enviando preces aos espíritos, aos suicidas, inclusive aquele. E com o tempo, gradativamente, ano após ano, aquele cochicho vai tornando-se uma fala. Ele vai percebendo que alguém falando, que alguém dizendo alguma coisa. E ele percebe então que é uma prece. E nesse momento ele já está muito mais aliviado, muito mais tranquilo, e então acaba se restabelecendo, até que ele consegue ouvir claramente e ele então é socorrido pela espiritualidade maior. Ao que, quando já restabelecido, ele questiona de quem era aquela voz que fazia ele se sentir tão bem, que fez ele voltar a ter esperança, voltar a ter amor pela vida, a querer novamente retornar à vida na Terra. E os benfeitores, então, eles apontam Divaldo Franco, mostram para esse espírito, e ele então ele resolve que quer agradecer, né? Que tem uma dívida de gratidão com o Divaldo e que quer agradecer a ele pessoalmente. E quando ele se aproxima, acontece justamente essa situação em que Divaldo está desgostoso com a situação que estava vivendo aquele momento e deixa escapar alguns pensamentos do tipo, puxa, quem sabe desisto de tudo isso, será que vale a pena? E esse espírito, então, ouvindo, se comunica com Divaldo. Então vejam que é uma história muito, muito, muito linda. O nome da obra é O Andarilho das Estrelas, para quem tiver interesse em buscar essa obra. São várias passagens da vida de Divaldo Pereira Franco, que mais da parte inicial assim da vida dele, desde o começo ali dos trabalhos dele até lá por cerca dos 40 anos de idade, 50 talvez. E então o livro traz várias passagens, situações que Divaldo viveu, várias viagens dele, interação com os espíritos, mas essa chama muita atenção porque tem a ver com o espírito suicida e o depoimento dele do benefício que ele colheu com as preces de Divaldo. Então, é muito interessante isso, como os espíritos deixam claro que isso não acontece sempre. Poderão haver casos de espíritos suicidas em que não ficarão imantados ao corpo durante décadas ou mesmo que seja alguns poucos anos, porque cada espírito tem o seu próprio histórico, mas certamente todo aquele espírito suicida, quando retorna à vida física, ele retornará com dificuldades muito maiores do que aquela que tinha antes da solução que encontrou, né? Que foi a de buscar um ato nefasto, a autoaniquilação como solução para sua problemática, ou tentar reencontrar alguém que perdera um afeto perdido, ou fugir
de uma situação, de uma dívida, no desespero, de uma dor física mesmo insuportável. Enfim, o importante é que fiquemos com essa percepção, e eu sugiro a todos que leiam este item em detalhes e busquem obras espíritas consagradas e bem abalizadas, que esclareçam bem àquele que tem interesse em entender bem mais profundamente o porquê é tão importante nos voltarmos e na divulgação desta campanha contra o suicídio. Bom, meus irmãos, seria isto então para o dia de hoje. Grato pela companhia e mais uma vez pedimos que, se gostarem, inscrevam-se no nosso canal, dê o seu joinha aí, assim o YouTube coloca nossos vídeos em evidência, dando-lhes maior alcance. Deixe seus comentários e compartilhe nossos vídeos. E até o próximo sábado. Um grande abraço.